a mais um Hip Conecta. Tem dias que o desânimo toma conta da gente diante de tantas incertezas e inseguranças. Embora você queira reagir, muitas vezes o sentimento fala mais alto e a falta de perspectiva é enorme. Saiba que você não está sozinho e não tem que passar por isso sozinho. Sabemos que os desafios profissionais foram as questões que mais nos preocuparam nesses últimos tempos tão difíceis. Ao olhar para o nosso setor tão profundamente afetado, como você se sente, como você vem reagindo? São tantas as ferramentas de autoconhecimento pessoal, não é mesmo? Para isso, resolvemos trazer essa reflexão para entender que ao sermos um só, trabalhamos a nossa transformação interna, crescemos e automaticamente isso reflete no nosso profissional. De alguma maneira, essa evolução, as coisas vão se encaixando e voltam a fluir. Para isso, hoje, estamos com uma convidada muito especial, a Gisela Batista. Gisela é advogada de formação, fundadora da ONG Parents in Action e facilitadora de constelações familiares e organizacionais. Filha do seu Valdir e da dona Maria Hilda, Gisela sempre buscou muitas respostas em algumas religiões, filosofias e terapias, até encontrar as respostas na filosofia de Bert Hellinger, que desenvolveu o trabalho de constelação e das ordens de amor. Desde então, após ter se formado consteladora, se dedica a esse trabalho de trazer consciência aos clientes a respeito das dinâmicas familiares antigas, inconscientes, que atuam nos seus sistemas, gerando questões tão difíceis na vida de todos nós. Muito obrigada, Gisela, por estar conosco e aceitar falar um pouco sobre sua atuação na filosofia sistêmica, compartilhando sua história até encontrar o que você chama hoje da sua missão de vida. Bom dia, Gisela. Bom dia, Lígia. Quero agradecer o convite, seu convite, o da Mayra, para estar aqui falando de algo que para mim é transformador, apaixonante, esse caminho, nesse espaço tão lindo que vocês criaram com o Hip Conecta. E, enfim, é um prazer enorme estar aqui, gratidão. Muito obrigada, estou muito feliz. Então, a gente vai começar com as nossas perguntas, porque eu tenho certeza que vai ser uma descoberta incrível nessa jornada. Bom, em primeiro lugar, o que é a filosofia sistêmica e como ela é ligada à tribo Zulus da África do Sul? A filosofia sistêmica é uma filosofia prática. É uma ferramenta, é todo um estudo que nos traz uma nova consciência, um novo olhar para os nossos relacionamentos e para tudo aquilo que atua em nós de forma oculta. São as dinâmicas que nós chamamos inconscientes do nosso sistema familiar. E não apenas do sistema familiar, mas de todos aqueles sistemas nos quais nós estamos envolvidos e que atuam e muitas vezes influenciam os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então, é uma filosofia que nos traz toda essa teoria e também a prática. Então, ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que faleceu o ano passado aos 93 anos de idade. E ele foi, no começo da sua vida, missionário da igreja na África, onde sim, ele teve contato com as tribos Zulus e percebeu ali uma nova forma de espiritualidade, uma nova forma de honrar os antepassados, a ligação profunda que eles tinham e o respeito e um conhecimento de que sim, tudo aquilo que tinha sido vivido antes fazia sentido e era importante, impactava nas suas vidas. Então ali foi um despertar para esse olhar, mas não apenas essa influência fez com que o Bert desenvolvesse todo o seu trabalho. Ele voltou para a Alemanha, ele largou, de certa forma, a batina, né? Ele saiu da igreja, ele se dissociou e ele começou a estudar a psicologia, a psicanálise. Ele transitou por muitas áreas dessa ciência, né? Do conhecimento da pessoa, do ego, enfim, da personalidade. Ele se dedicou a estudar tudo isso, foi para os Estados Unidos, teve contato com a terapia primal, a Gestalt, a terapia analítica, o psicodrama,
e a terapia familiar de Virginia Satir. Então, ele se expôs a todos esses pensadores, a todas essas correntes, e ele observou que, sim, nós temos muitos traumas e muitas questões desde a nossa infância até o dia de hoje, que atuam em nós, claro, e que nós precisamos olhar e trabalhar. Mas grande parte daquilo que a gente sente, ele descobriu que não é relacionado a isso, a essa história. E sim a tudo aquilo que está num campo familiar nosso. Então, todas as lutas, os assassinatos, as tragédias, as doenças, as questões fortes que aconteceram, né, na história da nossa família, dos antepassados, nossos pais, avós, em várias gerações, elas vão ficando, de alguma forma, armazenadas nesse campo de memória. Então, ele percebeu que isso atuava muito mais fortemente em várias questões do que o que a gente realmente viveu aqui. E ele se dedicou a entender como acessar isso, porque como você acessa o que aconteceu há tantas gerações para trás, né? E como você percebe o que realmente está atuando em você. Então, para dar um exemplo, você de repente viveu a vida inteira se sentindo inadequado. Em todos os grupos, você sempre acha que não é querido, você sente uma rejeição, você não consegue se sentir amado, e não existe uma explicação lógica, né, na criação dos seus pais, na sua história familiar para isso. Então, ele começou a perceber que sim, você poderia estar identificado com o antepassado que vivenciou isso, então você ficava como que colado nessa energia, e você começava a, sem entender, a sem ter essa consciência, desenvolver certas atitudes. Então, ele dedicou a vida para acessar esses campos de memória. Nossa, muito interessante, realmente muito interessante como ele estudou a fundo uma maneira da gente conseguir resgatar algo que a gente jamais imaginaria e realmente aplicar na nossa vida, né? Nos despirmos e nos livrarmos de uma série de traumas e de atitudes que eu tenho certeza que vão influenciar positivamente a vida da pessoa. Muito interessante. Gisela, a segunda pergunta. De acordo com a filosofia sistêmica, o que são os padrões repetitivos? Então, o Bert nos ensinou que os sistemas, eles se formam com o objetivo de se preservarem e de restabelecer o equilíbrio. Então, o meu sistema familiar, em última instância, o que ele busca sempre, através de tudo que vai acontecendo, é restabelecer o equilíbrio. E o que acontece quando a gente rompe com alguma das leis do amor, como ele chama, as ordens do amor, que são leis que definem justamente como deve ser a preservação desse sistema, que estão a serviço disso. Então, quando a gente rompe com algo, e existem 3 grandes leis, das quais derivam vários outros ensinamentos, mas se a gente rompe com alguma delas, se a gente não observa, não está alinhado com essas leis, acontecem coisas e a gente atrai pessoas e atrai situações para que a gente possa, agora sim, ter uma nova chance de olhar para isso de uma forma diferente. Então, dando um exemplo, se o meu avô, por algum motivo, tinha uma noiva e ele abandona essa noiva e casa-se com a minha avó. Essa pessoa que ele abandonou de uma forma brusca, nunca mais refaz a sua vida. Ela não consegue mais confiar, se vincular. Então, pode acontecer, e geralmente acontece, que um descendente do meu avô, da mesma forma que essa ex-noiva, não consegue se vincular. Então, não consegue casar, não consegue levar a sério nenhum relacionamento e vira aquele solteirão. E aí, mais para frente, numa geração, outra pessoa também tem a mesma dificuldade. E aí você vê isso se repetir, né? Um padrão repetitivo, e o Bert diz que os padrões repetitivos não são ao acaso. Eles sempre têm algo sistêmico por trás. Então, quando você consegue olhar para isso e entender lá atrás o que aconteceu,
você tem a oportunidade agora de fazer diferente e se descolar disso. Então, é comum, por exemplo, um caso onde uma mulher é filha de um alcoólatra e ela acaba procurando, na multidão de pessoas, se casar com um alcoólatra. E, de repente, ela se separa desse alcoólatra e ela casa novamente e o marido é alcoólatra. Então, por quê? Será que isso é coincidência? O Bert nos diz que não. Que ao olhar para aquele pai lá atrás, de uma forma desrespeitosa, o julgando como fraco, o julgando como preguiçoso, o que quer que seja, a força que move tudo e que nos coloca, né, no sentido do aprendizado que nós temos que ter nessa vida, traz justamente para ela uma pessoa que vai desenvolver a mesma questão que o pai tinha, para que agora ela olhe de uma forma respeitosa, incluindo, e aqui a gente está falando de exclusão, que é algo que não pode acontecer. E se ela não faz isso, vem outra pessoa na vida dela, para que novamente ela tenha essa oportunidade. E provavelmente o filho também vai desenvolver isso. Então, esses padrões repetitivos, eles nada mais são do que uma oportunidade que nós temos, uma nova oportunidade de curar algo do nosso sistema, do nosso campo familiar, que precisa ser curado. E se nós optamos por não olhar para isso, isso continua se repetindo. É muito interessante. Enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando e lembrando de muitas situações e muitas vezes a importância da família, né? A incidência da família e dos nossos antepassados em nós mesmos e como realmente a gente encontra muitos padrões repetitivos nas nossas ações e escolhas, né? Incrível. Gisela, como que o olhar sistêmico pode ajudar nesse contexto, né? Pensando no próximo passo. Então, quando a gente toma consciência das ordens do amor, dessas leis que regem, e a gente entende o que traz força e o que nos adoece, porque o Bert nos diz que tudo é amor, tudo na vida é amor, mas existe o amor que adoece e o amor que fortalece, né? Então, quando a gente consegue enxergar além da ilusão do dia a dia, das relações, do que a gente está vivendo aqui, e vai mais a fundo e entende o que ali existe para a gente, né, como mensagem, como algo que a gente precisa aprender no caminho, porque ele também nos diz que nós temos 3 missões nessa vida, e uma delas é o crescimento. Então, quando a gente entende por que eu estou tendo essa dificuldade de relacionamento com essa pessoa, por que isso tem se repetido na minha vida, então, um amigo que me traz a mesma questão que uma pessoa no trabalho e uma pessoa na escola dos meus filhos, e eu me vejo, de repente, sempre de frente para algo que é difícil e duro para mim. E quando eu consigo ter a consciência de que isso pode ser algo muito maior, ou seja, algo que não é meu, mas que é do meu sistema, eu consigo, de alguma forma, me desvincular disso. Quando é algo consciente, é mais fácil. Então, eu posso fazer esse trabalho interno, mudar o meu olhar, porque tudo começa também pela transformação do olhar. Então, se, por exemplo, eu olho para os meus pais com julgamento, eu desrespeito os meus pais, eu espero algo deles, eu me julgo superior a eles, provavelmente os meus filhos farão da mesma forma comigo. E provavelmente eu vou encontrar pessoas que vão ter a mesma postura para que eu, de alguma forma, desperte. Então, se isso é consciente, eu já sei que eu faço assim, que eu não estou seguindo essas ordens do amor, eu posso trabalhar isso dentro de mim e, a partir daí, começar a dar passos. Se é algo que não é consciente, então o Bert traz o trabalho da constelação familiar, onde, numa dinâmica, eu coloco pessoas que representam antepassados meus, e aí o condutor vai saber quantos, quem, o que ele deve colocar ou não. E nesse momento, nessa dinâmica, essas pessoas
elas capturam energeticamente o que elas representam. Então, começa ali a mostrar algo que para a gente era inconsciente. Então, muitas vezes, nessa vivência, surge um dado novo que a gente nem conhecia. E é muito comum chegar em casa, perguntar para os pais e eles confirmarem, porque é impressionante como se dá isso. Eu, a primeira vez que cheguei nesse trabalho, eu fiquei surpresa, porque eu era cética e eu dizia, como é possível essas pessoas estarem acessando a energia de outras pessoas e, de alguma forma, ter informações se elas nem conhecem nada sobre esse sistema? Então, para mim, tudo aquilo era muito chocante. Até que o dia que eu fui para o campo e eu comecei a estar a serviço e percebia que sim, eu recebia às vezes uma raiva ou um tremor, e isso ia se desenvolvendo e ali surgia uma nova informação. Então, para mim, foi algo surpreendente e a explicação é totalmente fenomenológica e a física quântica explica porque é energética. Muitas pessoas confundem o trabalho e acham que é algo relacionado ao espiritismo ou algo parecido. Não é. Esse trabalho, ele não é restrito a nenhuma religião. Ele é, sim, um trabalho espiritual, mas a forma de acessar essas dinâmicas ocultas, ela é puramente energética. Então, eu posso estar ali, de alguma forma, representando alguém que está na casa dele, assistindo a televisão, e eu ali no campo, fazendo até trejeitos dessa pessoa, sem nem conhecer. Como isso é possível, né? Então, tem um cientista em inglês chamado Rupert Sheldrake que se dedicou a estudar esses campos morfogenéticos, como ele chama, nos dizendo, né, como que é possível, que nós temos campos de energia e quando nós acessamos isso, nós podemos sim, se estivermos centrados e sem intenção, capturar o que eles trazem para nós. Ele tem inclusive um livro que diz por que os cães sabem que você vai chegar antes mesmo de você chegar, né? Então, é esse tipo de informação, é esse tipo de sensação que não vem através dos nossos 5 sentidos que tem sido cada vez mais estudado. E aí tem outros campos também que explicam, né, a epigenética e várias outras áreas que têm estudado como é possível a constelação familiar acessar tudo isso. É incrível, né? Na verdade, são muitas teorias e muitas ciências conectadas, não? Na verdade, é uma máxima da constelação que nós temos que estar muito atentos ao nosso inconsciente sempre. Acredito que sim, né? Na verdade, o que está inconsciente para a gente atua mais fortemente do que o que está consciente. Mas acessar tudo isso é possível através sem a constelação? Sim, é possível, mas você teria anos e anos e anos, né, de centramento, de meditação, de conexão com a sua essência, com a sua alma, com esse inconsciente coletivo, que, como diria Jung, ou inconsciente familiar. Quer dizer, você precisa, na verdade, conseguir se dissociar muito, né, do ego, da personalidade, de tudo isso, para você virar essa antena que consegue capturar tudo isso. E como isso é difícil, especialmente no ritmo de vida que nós temos hoje, né, na rotina acelerada, onde nós desaprendemos a nos centrar, a ficar cada vez mais nesse mergulho interno, nós desaprendemos tudo isso. Então, acessar todas essas questões inconscientes sozinho é muito difícil, não é impossível. E aí entra esse trabalho, porque quando você participa, às vezes, de uma vivência simples, um exercício, nem é uma constelação, mas é um exercício guiado por algum condutor. Você ali naquele momento consegue deixar um pouco a razão de lado, que quer coordenar tudo, que quer achar explicações, que já tem uma imagem fixa do que seria a realidade. Então você consegue sair um pouco disso e se alinhar com toda essa dimensão que a gente não vê.
E aí, quando você consegue isso num simples exercício, às vezes você tem sim respostas surpreendentes, porque algo ali se mostra totalmente diferente do que você imagina. Então, para te dar um exemplo, quantas constelações nós já fizemos que a pessoa senta e ela vai olhar para algo e de repente aparece ali a relação dela com a mãe, por exemplo. E a representante dela está super combativa, com raiva, com altivez em relação à mãe, com uma soberba, e a pessoa olha aquilo e fala, mas não é assim? Eu sou super submissa à minha mãe, eu faço tudo o que ela manda. Então, na consciência dela, ela é uma filha respeitosa porque ela obedece e é submissa. Mas na alma, e é o que é muito importante, porque é o inconsciente, ela não é submissa, ao contrário, ela se cala, mas ela julga, ela desrespeita, ela tem raiva, ela se sente superior. Então, é um desrespeito contido e mascarado. Então, a consciência diz para ela, puxa vida, mas eu sou uma filha muito respeitosa e eu tenho uma ótima relação com a minha mãe. Mas quando você abre o campo e você olha a constelação, você vê que ela está em outra posição. E é um choque às vezes. Às vezes a pessoa precisa de muito tempo para processar isso. E isso demora para atuar. Mas se ela se abrir para esse trabalho sem racionalizar, acolhendo as imagens, ela tem ali a possibilidade de começar a curar algo para o seu sistema. E não apenas para ela, mas para todos do sistema. E isso é o mais bonito do trabalho. Quando um constela, todos os outros aproveitam aquilo que vai sendo curado. Então, especialmente os meus filhos, os meus netos, os meus descendentes. Muito interessante, muita conexão. Você consegue nos apresentar em resumo os pilares básicos das leis sistêmicas? Sim. Os 3 pilares básicos são pertencimento, ordem de chegada e troca equilibrada. Então, o que quer dizer o pertencimento? O pertencimento quer dizer que ninguém pode ser excluído. Ninguém. Nem por desonra, nem por esquecimento, nem por soberba. Qualquer forma de exclusão não pode acontecer. Então, se eu faço parte do sistema, eu não posso ser excluído. E isso é algo que a gente faz constantemente. É impressionante o número de constelações onde o que a gente precisa é incluir quem estava excluído. Porque mesmo que essa pessoa não esteja viva mais, quando abre o campo, é impressionante como essa pessoa está agitada, angustiada, nervosa. Então, é um trabalho que atua sem restrição de tempo, espaço. Então, aproveita também aqueles que não estão mais aqui. É um trabalho espiritual. Então, você inclui quem estava excluído. Então, às vezes, uma exclusão, por exemplo, pode ser de um antepassado meu, de uma raça que eu julgo inferior. Então, vamos supor que eu seja descendente de índio e eu passo uma vida inteira me orgulhando da minha descendência europeia, da minha ascendência europeia, e eu tenho vergonha de falar que eu sou descendente de índio. Isso é uma exclusão enorme. E todos esses antepassados dessa raça estão excluídos. Então, existem muitas formas de exclusão, não apenas eu parei de falar com meu pai e eu o excluí da minha vida. Não, sim, isso é uma exclusão fortíssima e a mais séria. Excluir pai e mãe é algo muito, muito pesado. A pessoa passa a carregar um peso enorme na sua vida. Então, sim, é uma exclusão e das mais sérias, mas, além dessa, existem muitas outras e muitas formas de excluir. Então, se eu tenho um tio que ele é dependente químico e eu olho para ele de uma forma superior, o enxergando como um fraco ou de uma forma assim, eu estou excluindo ele em algum nível. E isso gera o que a gente chama de enredamento ou emaranhamento, que são como essas marcas no campo, essas cicatrizes que vêm para os descendentes, né?
Então, ninguém pode ser excluído. A segunda ordem é a ordem de chegada. Então, não é à toa que eu nasci como a primeira, a segunda ou a terceira filha. O meu lugar no meu sistema, ele é extremamente importante e precisa ser observado e respeitado. Então, se eu tento ser pai dos meus irmãos, mãe da minha mãe, se eu tento sair do meu lugar, mesmo que por amor, e a gente faz isso por amor, eu gero consequências seríssimas, não apenas para aqueles que eu estou tirando o lugar, de quem eu estou tirando o lugar, mas para mim. Então, eu não posso jamais sair do meu lugar. E isso também é algo muito desrespeitado, muito. Então, quando eu consigo ter essa consciência, opa, peraí, eu estou sendo mãe da minha mãe a vida inteira. E eu tomo essa consciência, eu resolvo sair desse lugar, por mais que ela tenha me colocado nesse lugar. Não interessa o motivo. Pode ser que a minha mãe tenha me feito de mãe, porque talvez ela perdeu a mãe dela. E aí ela me colocou nesse lugar de mãe. Então, até eu tomar essa consciência, eu vou sofrer com isso. A partir do momento que eu tomo essa consciência, eu posso sim sair desse lugar. Então, a ordem de chegada, que também pode ser chamada de hierarquia, é importantíssima. E aqui eu quero dizer algo muito importante. Às vezes eu acho que eu sou a primeira filha, por exemplo, mas meus pais perderam um bebê antes de mim, ou o meu pai teve um outro aborto com uma namorada, ou minha mãe teve outra relação e teve outro filho. Então, eu não sou a primeira filha. Eu preciso saber se eu sou ou não sou, ou melhor, eu preciso incluir os outros que estão excluídos, mesmo os abortados, isso é importantíssimo, para que eu me sinta com força no meu lugar. Porque se eu estou fora do meu lugar, eu me sinto enfraquecido, desconectado com a vida, perdido no mundo. E muitas vezes não me permitindo viver plenamente, porque alguém não pôde, no caso, por exemplo, de um irmão abortado. E a terceira ordem, e aqui, claro, eu estou falando de forma muito resumida, porque cada ordem dessa dá muitas explicações, muitas variações, enfim, vários exemplos e consequências, né? Mas a terceira ordem é a troca equilibrada. Então, as nossas relações, para que sejam saudáveis, para que tenham força, elas precisam ter uma troca equilibrada entre o dar e o receber. Então, eu dou um pouco para você, e você, porque gosta de mim, porque recebeu e agora se sente devedor, me dá a mesma quantidade, um pouquinho a mais. E aí eu agora me sinto devedor e faço o mesmo. Então a gente começa a construir uma relação com uma troca positiva. Isso é o ideal. Mas muitas vezes nós nos pegamos em relacionamentos onde a troca está totalmente desequilibrada. Onde nós damos demais, ou nós recebemos demais, ou ainda nós não sabemos receber. Quantas pessoas não sabem receber? Se fecham para isso, apenas dão, achando que estão fazendo o melhor, mas não estão. Porque se eu dou demais, a pessoa com quem eu me relaciono se sente eternamente um devedor. Eternamente. Então, essa pessoa me olha de uma forma que não traz força, não traz amor, não traz vínculo. Então, essa relação, ela é enfraquecida. Então, essa lei também é importante ser observada. Também tem várias ramificações. Existe a troca entre iguais, a troca entre desiguais e todas as suas peculiaridades. Mas, assim, num resumo muito rápido, essas são as 3 ordens do amor, que são a base estrutural da filosofia do Hellinger, do Bert Hellinger. É muito interessante, né? Na verdade, olhar para a qualidade das nossas relações sempre. A próxima pergunta, acho que muita coisa vai ficar mais clara. Diante de tudo que você expôs, você diria que somente tomar consciência dos conceitos já traz algum benefício? Traz muitos benefícios. Então, se eu observo, por exemplo,
né? Que eu me dou demais. Numa relação com uma amiga, por exemplo. E é aquela amiga que eu adoro, mas eu tô sempre doando, esperando que ela me doe. E aí o que ela me dá, eu sempre acho que é pouco, eu sempre acho que ela podia mais. E aí eu continuo dando muito, quer dizer, isso fica desgastado. E aí eu tomo consciência, opa, peraí, a troca precisa ser equilibrada. Mas eu também preciso saber o quanto eu devo dar para não sufocar, porque ninguém tem a mesma capacidade para dar do que a outra pessoa. Cada um é um, cada um tem o seu sistema e tem tudo aquilo que influencia na sua capacidade de doação, de troca. Então, não é à toa que eu tô com essa amiga, que eu gosto tanto dela e que nós nos encontramos para nos relacionar. Então, quando eu olho para isso e eu vejo, o que eu posso fazer então para equilibrar isso? Eu posso doar um pouco menos. Eu posso dar e dar espaço para ela, ao invés de sufocá-la. E começar a olhar o que eu recebo dela em outro contexto, valorizando, ao invés de criar uma expectativa daquilo que eu gostaria. Então, isso é um exemplo na prática onde apenas conhecendo mais profundamente as ordens do amor, eu consigo já transformar a forma como eu me posiciono nesse relacionamento. E a gente costuma dizer que o mais importante é essa mudança, essa transformação do olhar. Então, se eu percebo que eu me sinto grande diante dos meus pais, por exemplo, e eu nunca devo me sentir grande. Os meus pais são os grandes e eu sou a pequena, sempre. Não importa se eu tenho mais cultura, se eu sou mais viajado, se eu sou melhor sucedido, não interessa. Para os efeitos sistêmicos e para a vida em geral, eles vieram antes, eles sabem mais sobre o meu sistema do que eu, então eu sou a pequena. Então, se eu percebo na minha vida que eu estou fora desse lugar, eu posso sim começar uma mudança interna. Não é fácil, mas ela é possível a partir do momento que eu começo a ir para o meu lugar de pequeno e olhar para eles de forma humilde e entender que eles não me devem nada. Os nossos pais não nos devem nada na vida. Por quê? Porque quando a gente olha para a troca equilibrada, eles nos deram o máximo que alguém pode dar para outra pessoa, que é a vida. Eu não consigo retribuir a vida aos meus pais, porque eles já estão vivos. Então, quando eu recebo esse presente desse tamanho, que é enorme, que é o maior de todos, nada mais eles me devem. Eu já estou automaticamente numa troca desequilibrada e a única forma que eu tenho de equilibrar essa troca é olhar para eles com gratidão e dedicar tudo aquilo que eu conquistar para eles, sabendo que eu não estaria aqui e eu não teria nada do que eu tenho ou que eu sou hoje se eu não tivesse recebido esse presente. Então, quando eu tomo essa consciência, eu começo a fazer um processo interno bem diferente. Existem muitas formas de terapia que acabam mantendo a pessoa nessa posição de vítima. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim. Ah, eu sou assim porque minha mãe era assada. E fica a vida inteira nessa posição de vítima. Então, quando você entende que não interessa o que os seus pais são, por mais duros, difíceis, fechados, violentos, quando você entende, e o Bert nos diz isso, que os nossos pais são os pais certos para nós, nessa jornada, nessa vida, nesse aprendizado, tudo começa a se encaixar. E você começa a olhar para tudo de uma forma diferente, porque ele diz que a gente veio para aprender algo. E esse algo, ele precisa ser aprendido justamente através da família em que nós estamos, dos pais que nós recebemos. Então, é conseguir sair do lugar onde eu culpo meus pais por tudo, para o lugar onde eu agradeço eles por tudo. E não apenas pelo que eu recebi, mas especialmente por aquilo que eu não recebi. Porque tudo aquilo que eu não pude receber, que eles não puderam me dar,
me fizeram mais forte, mais resiliente, com mais garra, uma pessoa muito melhor. Então, ter essa transformação do olhar que pode ser adquirida ao estudar essa filosofia é libertador. É você dizer para você mesmo, sim, eu tenho o direito de amar meus pais como eles são, com todos os defeitos que eu julgava que eles tinham. Olhar para eles e entender que eles têm as limitações que vêm do sistema deles e que eles são certos para mim e que eu não tenho esse direito de julgá-los. Então, sim, essa transformação do olhar, ela é muito importante para tudo na vida. É muito interessante, enquanto você fala, a gente consegue aplicar muito isso às situações da nossa vida. A gente consegue encaixar e aplicar e entender muitas coisas na nossa vida. Gisela, qual é a relação do âmbito pessoal com o profissional em todo esse trabalho? Acho que essa é uma pergunta que as pessoas vão esperar muito para ouvir. É total a interação, assim, a gente, quando a gente começa a olhar, né, para entender a filosofia, trabalhar com isso e ver fazer inúmeras constelações e vivências, você vê que está tudo interligado, é impressionante. Então, para te dar um exemplo, todas aquelas pessoas que não conseguem ter respeito pelos seus pais, e esse respeito que eu digo, respeito interno, verdadeiro, genuíno, essa pessoa não vai conseguir respeitar um chefe. Ela vai ter dificuldades com o superior. Ela vai questionar muitas coisas. Então, o paralelo é importantíssimo. A gente transpõe essas questões sistêmicas da nossa família para o nosso ambiente de trabalho. Então, num primeiro momento, isso é o mais importante. A gente, quando trabalha com empresas ou com o sistema organizacional, a primeira coisa é trazer esse olhar para todos que estão ali, porque uma empresa é feita de pessoas, né? E não é à toa que são essas pessoas específicas que estão ali. Algo ali precisa ser cumprido num aprendizado conjunto. Então, quando elas começam a entender por que elas têm essas dificuldades com esses colegas, ou com um determinado trabalho, ou com um produto que vai ser lançado e que de repente aquilo não está dando certo, não está conseguindo, não está saindo. Você começa a olhar num sentido amplo, você começa a fazer os paralelos. Então, isso é um primeiro momento, um primeiro paralelo. O segundo essas ordens, elas atuam também na empresa, porque a empresa também é um sistema. Essas ordens atuam em todos os sistemas, numa religião, numa sociedade, num grupo de amigos e numa empresa. Então, elas têm algumas diferenciações. Então, por exemplo, quando eu digo ninguém pode ser excluído, numa empresa, sim, alguém pode ser excluído, pode ser demitido, mas para que a pessoa possa ser demitida, existem algumas regras que precisam ser observadas. Se isso for feito através de uma injustiça ou de uma forma desrespeitosa, muitas vezes esse cargo fica comprometido. Então, as pessoas que ocuparem ele no futuro, elas não conseguem desempenhar o seu papel. Fica ali uma marca nesse cargo, é como se tivesse uma memória nesse cargo. Então, isso é um exemplo onde essa ordem, o desrespeito a essa ordem, impacta profundamente. Né? Nós entendemos, o Bert nos mostra que uma empresa surge, a gente pergunta, né? Como surge uma empresa? É da ideia de um fundador? Sim, mas de onde vem essa ideia? O Bert nos diz que o coletivo tem uma necessidade e que aquela pessoa foi capturada por essa necessidade e colocou em prática. Outras poderiam ter feito, mas foi aquela pessoa. Então, aquele fundador, ele está a serviço de algo muito maior. Não apenas essa empresa, mas algo para o coletivo, para a sociedade. Então, ele precisa sempre ter essa visão em cada decisão que vai ser tomada, porque se o foco dele é apenas o proveito próprio, o crescimento, o lucro, etc e tal, e ele esquece em algum momento daquilo que ele veio trazer para o coletivo,
essa empresa perde a sua força, muitas vezes ela não resiste a uma crise. Então, é importante observar, por exemplo, a hierarquia dos cargos, a ordem de chegada. Então, os fundadores, eles precisam ter o seu lugar para sempre observado. Então, claro, se um fundador faz algo errado e ele, por exemplo, desvia dinheiro da empresa, ele pode ser afastado e deve ser afastado, porque o fim da empresa, o objetivo dela é sempre o coletivo, é sempre o equilíbrio dessa empresa e é sempre a renovação, né, para que ela possa continuar existindo. Então, se um fundador faz isso, claro, ele deve ser afastado, mas jamais excluído. Então, é aquela história, tem ali uma foto dos 3 fundadores na sede. Você não pode pegar essa foto depois que isso aconteceu e colocar apenas 2, porque ao fazer isso, você apagou tudo aquilo que ele contribuiu para essa empresa. Então, nesse caso, você estaria excluindo de uma forma que não é possível. E aí, o que acontece com essa empresa? Muitas vezes ela perde o foco, o rumo, a identidade, os clientes se afastam. A gente vê muito isso nas constelações organizacionais. Brigas entre os sócios, e aí você coloca, por exemplo, uma pessoa que representa o cliente, uma pessoa que representa um fornecedor, e aí, conforme vai acontecendo tudo isso, você vê o reflexo que isso causa nesses outros 2 representantes. Então, é fundamental observar também essas leis e na empresa, a troca, por exemplo, o equilíbrio. Então, sim, o funcionário, ele faz o serviço e a contrapartida dele é o dinheiro, é pecuniária, então ele tem o salário. Mas se esse funcionário começa a acumular muitas funções e não há uma contrapartida, a gente tem aqui um desequilíbrio. Nem sempre essa contrapartida pode ser financeira, mas às vezes um reconhecimento, né? Às vezes um elogio, às vezes é dizer sim, eu devo esse sucesso a você também. Mas geralmente não é isso que acontece. E quando isso não acontece, vem esse desequilíbrio. E quando vem esse desequilíbrio, isso começa a repercutir em todos. Então, às vezes, começa a aparecer furtos nessa empresa, roubos, porque, de alguma forma, todos os outros sentem nesse campo essa injustiça. Então, é fundamental ter esse conhecimento, não apenas pessoal, entender tudo aquilo que eu transponho para o meu ambiente de trabalho, mas também entender como que isso atua no meu ambiente de trabalho. E aqui é importante dizer que o Bert nos dizia que o nosso trabalho é a nossa missão espiritual, é aquilo que nós temos para dar para o coletivo e que o coletivo precisa receber. Então, quando nós não estamos alinhados com isso, nós nos sentimos enfraquecidos e desconectados da vida. E aqui, qualquer tipo de trabalho, não apenas numa empresa ou um trabalho formalizado, mas aquele que você sente que é o que você veio trazer para a sociedade. Muito interessante que as mesmas leis que se aplicam à pessoa se aplicam às empresas. A gente consegue conectar o mesmo resultado. E você ministra curso em empresas. Você pode nos dar um exemplo da aplicação desse olhar sistêmico que gerou resultados positivos em alguma empresa? Então, tem muitos exemplos de constelações organizacionais, porque existem 2 frentes de trabalho. A primeira é de uma conscientização, de trazer toda essa filosofia, esse entendimento, seja para os funcionários, seja para a diretoria. Então, trazer tudo isso, porque apesar delas se aplicarem na empresa, existem algumas particularidades. Então, por exemplo, numa empresa familiar, isso precisa ser bem entendido, porque, por exemplo, a ordem de chegada dos irmãos, né? Então, o irmão mais novo, que de repente é o presidente de uma empresa familiar, como fica isso? Como fazer para que ele não desrespeite a ordem de chegada e não desrespeite os seus irmãos mais velhos? Então, tudo isso precisa ser olhado e entendido para colocar na prática e trazer a paz, a pacificação, uma relação tranquila.
né? Então, existe todo esse trabalho de conscientização das leis e existe também o trabalho das vivências, onde ali você tem um problema pontual, então você tem uma tomada de decisão, você tem um novo produto que você quer lançar e você não sabe se deve ou não, você tem, por exemplo, uma pessoa que você quer contratar. Então, você tem 3 pessoas para esse cargo, 3 excelentes currículos, né? E você pode, por exemplo, fazer uma constelação, porque não quer dizer que aquele com o melhor currículo será a pessoa que melhor se encaixará no seu sistema, porque ele também vem de um sistema. E é importante entender para onde ele olha, para onde ele dedica o olhar. Pode ser que ele esteja entrando nessa empresa apenas para conseguir um dinheiro, por exemplo, para pagar para o tratamento da sua mãe que está doente, suponhamos, né? Aqui colocando um exemplo. Essa pessoa, ela está entrando nessa empresa e ao invés de trazer a força, ela tira, porque é outro objetivo, o foco é outro. Então, são vários tipos de constelações que a gente faz e cada um com um objetivo específico, mas eu já vi assim muitos resultados surpreendentes nessa área de contratação, na área de produtos, de ver a reação do cliente, de demissão também. Às vezes uma empresa quer excluir um cargo, quer criar um novo cargo. Eu já vi muitos resultados importantes nisso, ou seja, ir para um outro direcionamento daquele que inicialmente os sócios queriam. A inclusão de sócios é sempre importante, também já vi muitas constelações, já fizemos constelações importantes nesse sentido, onde um sócio estava excluído por briga, e a partir do momento que a gente consegue incluir efetivamente esse sócio com respeito, a gente vê como deslancha, como algo se abre ali, é como se a prosperidade pudesse agora vir. E existem também, já fizemos também muitas constelações que o que aparece não é exatamente aquilo, vem algo do sistema familiar, né? Nós não gostamos de dizer, nós falamos sempre que não é receita de bolo, né? Essa constelação não existe assim, o seu problema é esse, então a causa é aquela. Precisa olhar para o campo para saber. Mas o Bert, em várias constelações, nos mostra como a relação que nós temos com a nossa mãe impacta a nossa relação com o trabalho. A grande maioria dos casos tem essa ligação. Então, muitas vezes você vai abrir algo na empresa, você vai olhar para algo empresarial e o que aparece é a sua relação com a sua mãe. E a partir do momento que você consegue mudar o seu olhar, se posicionar de forma diferente no seu sistema familiar, você percebe que a empresa vem e faz isso. E você percebe na mesma hora o representante da empresa se descolar de algo que estava ali atravancando um processo, né? Então, é surpreendente o trabalho também nas organizações. Gisela, e a gente pensando um pouquinho nesse nosso momento atual tão difícil, como que a filosofia sistêmica tem auxiliado as pessoas e as organizações nesse momento? Bem, eu vou começar pelas organizações. É um momento complicado, é um momento difícil, onde muitas pessoas estão tendo que fazer demissões, às vezes demissões em massa. Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue fazer as demissões de uma forma correta sistemicamente. Então, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que a empresa precisa preservar o coletivo. Então, em nome disso, ela pode sim fazer demissões. Mas é importante ela entender quem ela pode demitir ou não, em função da hierarquia, em função do trabalho ou da contribuição que cada um traz para aquele core, para aquele objetivo mais relevante, né, daquela empresa. Então, quando você tem essa visão, de certa forma, esse processo fica um pouco mais fácil.
nunca é totalmente fácil, mas ele te traz um novo olhar. E é importante também que essas demissões sejam feitas, se forem necessárias, com muito respeito. Porque a demissão, ela já é, de alguma forma, ela já está contrabalanceando essa balança. Então, a pessoa, eu não posso mais tê-la, porque eu não tenho mais verba, porque está prejudicando, né? Eu não consigo mais manter a minha empresa com esse número de pessoas. Então, essa pessoa foi escolhida por uma série de fatores e eu já demiti. Então, de alguma forma, eu já equilibrei. Se eu faço isso de forma desrespeitosa, eu trago mais enredamentos para minha empresa. Então, essa demissão que poderia ser algo que traria força, ela enfraquece, né? Então, isso é apenas um exemplo da conjuntura atual. Existe também algo muito importante, Lígia, que é assim, essa pandemia, ela traz vários recados, né? Para a empresa e para nós individualmente, para a sociedade, para o país, para todos os sistemas. Em vários níveis ela vai trazendo algo, né? Uma cartinha, como diria o meu mestre. E quando a gente se vê em alguma situação angustiado ou sentindo algo muito mais intenso, numa relação com o marido, por exemplo, onde nós estamos confinados, ou com os pais desgastados, ou na empresa com alguém especificamente, é porque ela amplifica tudo aquilo que já existia ali, mas que de alguma forma, com a nossa rotina, a gente colocava para baixo do tapete, a gente deixava para depois. Então, ela nos força a parar. E o convite que ela nos traz é esse mergulho interno, é olhar para tudo isso, porque nas palavras do Bert, os conflitos, as doenças, as crises, todas vêm para nos mostrar algo. Isso ele dizia muito antes, né? Ele faleceu, nem existia essa pandemia. Então, todos esses momentos são de confronto para que a gente seja chacoalhado para dar um novo passo. Cada um na sua jornada e no estágio onde esteja. Mas se a gente ignora tudo isso, e se a gente não consegue parar para olhar para isso, isso tende a crescer. Então, nesse momento de pandemia, ter essa consciência, entender que agora eu posso ressignificar tudo isso, né? Aplicar esse olhar sistêmico no meu trabalho, na minha empresa, nas minhas relações, traz um novo horizonte. É como se ampliasse para você novas possibilidades, porque você consegue apenas com uma mudança interna. Assim, é mágico, chega a ser surpreendente. Você vê a reação dos outros mudarem também. Então, nessa pandemia, esse olhar sistêmico tem sido uma bênção, não só para mim, mas eu vejo nos meus colegas, nos trabalhos que nós temos feito, no workshop que nós temos dado, as pessoas realmente conseguem sair mais leves, porque elas conseguem mergulhar. E sem esse mergulho, a gente sai dessa pandemia, não é do mesmo jeito que a gente entrou, a gente sai um pouquinho mais pesado se a gente não fizer o nosso dever de casa, porque algo ali se intensificou. Realmente muito, muito interessante e muito bacana a gente ver com todo esse trabalho e pensar nesse nosso momento atual, como nós temos que realmente olhar para nós mesmos. Não podemos, como você disse, colocar embaixo do tapete. Realmente impossível, a gente tem que olhar para a gente mesmo. Muito incrível. Gisela, para quem nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, foi muito, muito motivante, muito bacana, e eu tenho certeza que as pessoas querem saber mais. Para aqueles que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho, qual é o melhor caminho? Eu estou nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, eu tenho um site, todos são sempre Gisela, com 2 L's, Constella. Então, colocando @Gisela Constella,
vocês vão conseguir acompanhar. Eu posto sempre lá quando tem novos workshops ou vivências. A gente tem feito as vivências de constelação, por enquanto, apenas de forma online, e tem sido surpreendente o resultado. É um presente dessa quarentena para a gente não imaginava que realmente pudesse acessar o campo dessa forma tão profunda. Então, eu posto lá, eu tenho um projeto chamado Projeto Constelar, junto com Bruno Borges Queiroz, onde a gente dá aulas introdutórias, também de forma online, sobre esse olhar sistêmico. E a gente tem um canal do YouTube, eu tenho um canal, Gisela Constela também, com 2 L's, e tem o canal do Projeto Constelar, onde a gente sempre divulga lives que a gente tem feito sobre determinados temas, convidados, a gente tem entrevistado vários mestres e professores dessa área, inclusive de várias áreas onde tem sido aplicado esse conhecimento. Então, a gente entrevistou uma juíza, um promotor, que já aplica esse olhar sistêmico no judiciário, nos traz, assim, uma inspiração, uma esperança de um judiciário mais humanizado. Nós temos também uma professora maravilhosa que aplica isso nas escolas e tem sido, assim, um trabalho fantástico, a professora Ellen. Nós temos também, em várias áreas, né, a gente tenta trazer para que vocês possam entender como esse olhar, ele ajuda, como um todo, todos esses sistemas. Então, lá é possível ter contato com todos essas lives, essas entrevistas. E é isso, eu agradeço profundamente esse espaço e convido a todos aqueles que se sentiram de alguma forma tocados com qualquer coisa que eu tenha dito, porque nada é por acaso. Às vezes eu posso ter dado algum exemplo, falado alguma situação que toca lá dentro. Geralmente a gente acaba sufocando na hora que a gente sente, porque a gente não quer entrar em contato com isso. Mas se você sentiu, então esse é o convite que eu faço. Vem conhecer um pouco mais. Gratidão, Lígia. Gratidão ao Hip Connect, a Mari, a todos vocês. Foi um prazer estar aqui falando dessa filosofia tão maravilhosa do Bert Hellinger. Muito obrigada, Gisela. Foi um presente para nós. Tenho certeza que vocês gostaram muito. E sigam as nossas mídias sociais. E muito obrigada, Gisela.